Começando mais um ExudaCast, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a gente pelo canal do YouTube, aproveita, se inscreve, aperta no sininho. Se está escutando a gente pelo Spotify, já compartilha aí o Spotify para os seus amigos. Afinal de contas, chegamos em 2025 com Spotify. Coloca o QR Code aí na tela também, Pedro. Para quem quiser seguir o ExudaCast, é fácil. Você que está vendo pelo YouTube, você aponta a sua câmera aí para esse QR Code para seguir a gente. Ou se for melhor para você, vai lá na busca, escreve ExudaCast, que com certeza você vai poder conferir todos os episódios que a gente teve em 2024 e todos que teremos em 2025. Beleza? E já vou falando o tema de hoje, porque é um bate-papo muito legal e que importa a todo mundo. Se você trabalha, meu amigo, você vai gostar desse assunto. É o seguinte, é sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então a gente vai bater um pouco aí de um bate-papo para saber como gerir esses riscos psicossociais no trabalho. Também vai falar um pouco sobre as normas regulamentadoras. Ou melhor, é no singular, então, norma regulamentadora número 1, que deu uma atualizada, que chama INR1. Se você não sabe o que é isso, você vai entender daqui a pouco. E a gente está cheio de convidados maravilhosos hoje para aqui. Vou apresentar eles a vocês, mas antes eu quero dizer que eu sou Luciana França. Sei um pouquinho de tudo e um monte de nada. Então, se você é assim como eu e quer aprender, chega junto. Beleza? Olha só, vamos começar a mostrar então os nossos convidados. Abre a geral aí, olha como essa mesa hoje está recheada. Gente, hoje eu tô tão feliz porque tem uma psicóloga, tem um advogado, tem um gestor, um administrador, um que sabe tudo de negócios. Então hoje a gente fez uma misturada que é justamente para falar sobre um assunto que trisca todos essas searas, né? Essas disciplinas. Então, tô bem contente. Então, deixa eu já começar aqui apresentando nosso querido William Melo. Melo, como eu, que sou Luciana Melo França, mas não é meu primo. Não. Já veio aqui no nosso ExudaCast antes. Seja muito bem-vindo, William. Advogado e professor da Exuda, se apresenta, olha para essa câmera. É a segunda vez já, né? Boa tarde a todas e todos e quem está acompanhando a gente. Boa noite, bom dia também, porque se a pessoa estiver assistindo no YouTube, né? Aí a gente atualiza, né? Dá um F5 e atualiza. Sem fronteiras, né? É verdade. Exatamente. Sem time. A gente está no segundo encontro com vocês aqui. E foi uma grata surpresa quando o Majorri fez o convite, porque Célio olhou para mim e disse: você vai discutir a NR1, né? Vai estar você, um administrador. E eu não sabia que era Jorge, que daqui a pouco você vai apresentar. E a gente aqui no começo já ficou animado, mas vai ser mais interessante. E desde já agradecer quem está presente aqui também ao vivo conosco, né? Massa. Nesse momento, e vamos prosseguir. Obrigada, William. Jorge Mota, primeira vez que está aqui na nossa mesa do ExudaCast. Seja muito bem-vindo também. Espero que você goste do nosso bate-papo, que eu já estou aqui ansiosa. Acho que vai ter muita coisa boa para a gente falar. O William já lhe recebeu assim, muito bem. Parceiro. Veio mais arrumado do que nunca. Eu acho que ele falou assim: pô, temos aqui um convidado muito especial. Vou ficar nos trinks, né, William? Verdade. É porque o William sabe muito da minha elegância. Ele veio elegante para não ficar tão assim. Né? Não ficar por baixo. Sou estagiário dele. Só não passou o gel no cabelo, né, Jorge? Só não passou. Tem que ter o gelzinho no cabelo, né? Nos trinques. Jorge já está aqui há 15 anos aqui na Exuda. Isso, eu sou professor da Faculdade Exuda há 15 anos. Atuo na área de gestão. Tenho um prazer de estar aqui nessa mesa maravilhosa, né, nesse ExudaCast. Né? Tive a oportunidade de participar na plateia, né, logo no início, acho que foi o primeiro, né, episódio aí do ExudaCast, né, que a gente teve possibilidade de estar na plateia. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco, né, desse grande desafio que é esse tema que a gente vai bater o papo hoje. Né? Então, enquanto administrador, enquanto psicólogo, enquanto pessoas de direito, é importante a gente ter essa visão, né? Essa visão de como a gente pode tratar a saúde do colaborador, né? Não só no ambiente de trabalho, tá, Luciano? Eu acho que a gente tem que ter essa visão como um todo, né? Às vezes a gente pensa que a gente só pode tratar no ambiente de trabalho, mas eu digo que a gente não tem um botão,
né, de liga e desliga, né? A gente chegar no trabalho, ligar aquele botão, chegar em casa, desligar o botão. Até porque hoje em dia, com o WhatsApp, com muita coisa remota, a gente leva trabalho para casa, então é em todos os lugares, né? As barreiras estão todas quebradas, né? Então, como a gente pode transformar isso no equilíbrio, né? Acho que a palavra-chave para todo esse nosso bate-papo aqui, né? É como a gente pode também despertar, tanto nos colaboradores, mas também nos gestores, né? Que é de suma importância, né? Como o gestor vai atuar, né, dentro dessa nova norma, não nova, né, William? Eu acho que ela não é nova, né? Até porque, assim, a norma, e aí não vou entrar nesse papo agora, mas assim, ela é mais antiga que eu. E é. Quando ela nasceu, sim. Tá todo hoje ele tá que tá. Mas vamos apresentar a belíssima que está aqui do meu lado, que além de bela, inteligentíssima, competente, ela tem um currículo tão grande que eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Marjorie, fale quem é você. Marjorie Vou ver se eu acerto dessa vez. Calumbi. Putz, eu sempre erro. Lu, obrigada pelo convite, né? É uma honra dividir essa mesa com pessoas tão inteligentes, tão curiosas, não é? E que eu aprendo tanto aqui na Exuda. Eu sou Marjorie, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou coordenadora do curso de psicologia aqui da Faculdade Exuda. Também sou administradora de empresas, né? Sou mestre em desenvolvimento socioeconômico com a linha de pesquisa de trabalho e organizações. Então, estamos falando de um tema importantíssimo, tanto para os empregadores quanto para os empregados. Até para que fique claro quais são os direitos e quais são as responsabilidades, os papéis de cada um com essa atualização da NR1. Então, vamos primeiro, eu quero começar já com você, Marjorie, já que você é psicóloga, neuropsicóloga, para a gente começar a entender, até para quem está por fora do assunto, quem não entende direito. Primeiro, quando a gente fala assim, riscos psicossociais, eu fiquei pensando, é doença psicossocial? É uma doença que existe? Que doenças são essas? Aí me passou na cabeça ansiedade, é burnout, é estresse em geral. Então, dá um conceito aí simples, uma definição, para a gente entender que riscos psicossociais são esses. E se é uma condição, se é uma doença, o que é? Perfeito, Lu. Na atualização da NR1, a empresa ela passa a ser responsável, né? Ela tem que cuidar de forma psicossocial dos seus colaboradores. Até o doutor e professor William vai adentrar ainda mais, né, com detalhes, mas de forma simples, a empresa passa a ser responsável por gerenciar, identificar e gerenciar os riscos, tanto da saúde mental quanto do bem-estar dos seus colaboradores, tá? E com isso a gente está falando aqui de estresse, de burnout, estamos falando de longas cargas de trabalho, longas jornadas de trabalho, estamos falando sobre assédio moral e sexual, né? Estamos falando aqui de vários itens que realmente acabam... O espaço também, né? Também, o espaço que muito trabalho, quente, muito pequeno, as muita gente, as condições de trabalho, né? Então, assim, são vários fatores. E como é que a empresa consegue identificar, fazendo um mapeamento, né? E automaticamente essas informações que são coletadas, elas precisam ser tratadas, gerenciadas. E aí tem uma infinidade de soluções que no decorrer aqui do programa nós vamos estar dividindo com vocês, mas de forma bem resumida é exatamente isso, cuidar da saúde mental. E bem-estar dos seus colaboradores. Certo. Então, vamos lá. Vamos pensar como uma pessoa, vamos pensar como um empreendedor que é novo na jogada. Tipo, pô, eu quero abrir uma empresa. E não é simples abrir uma empresa. E tem um monte de coisa para pensar. Entre essas coisas, tem leis, né, regras, e tem que pensar no bem-estar do funcionário. Isso começa quando você já tem só um funcionário ou tem uma quantidade mínima de funcionário que você tem que se adequar a essas condições? Na realidade, o senhor quer que eu fale, doutor William? Acho que é até melhor o senhor falar, que nós até batemos um papo estávamos discutindo isso antes. Fica à vontade, um bastidores. Fala, você pode falar e a gente complementa, pode ser? Acontece o seguinte, a primeira regulamentação, pelo que a gente pesquisa nos sites do governo federal, ela é de 78. Aí tem uns números bem legalzinhos. Só que hoje a gente está com a 1419 de 2004, ela é 27 de agosto. Então, assim, a gente que mexe com esse tipo de norma, de atividade, a gente sabe que elas sempre vão atualizando. Exato. Então, é como sistema iOS. Se você tem um original, ele vai atualizando. Mas antes disso, William, só pra gente que é leigo mesmo, que não entende, que nunca teve empresa, não sabe como é que é. Então, o Estado... ou a Constituição certo. Tem leis que defendem esses trabalhadores, esses empregados,
Como é que é? É porque, assim, eu não vou ficar com um aspecto histórico, mas quando a Constituição de 88 foi feita, lá nos artigos 6º e mais notadamente no 7º, a gente tem o que a gente chama de direito constitucional do trabalho, ou direito trabalhista constitucional, enfim, que são as normas que a Constituição regulamenta. Aí vem a CLT. Aí a CLT tem vários dispositivos, e aí eu vou só focar em um, que é o 442, que é o contrato individual de trabalho. Então, o que é o contrato individual de trabalho? Você é empregador, eu sou empregado. Então, a gente vai ter um objeto, que é a minha prestação para você. Eu tenho o dever de prestar o serviço, você tem o dever de me pagar. Mas você tem o direito de me exigir o horário e eu tenho o direito de receber. Mas não é só isso. Por quê? Porque a gente começa a ter as convenções coletivas. O que é a NR1? Aí eu volto para a convenção coletiva. O que é a NR1 faz? Ela zera o jogo. Ela diz assim, ó, se você é pequeno, se você é grande, se você é imenso, você está sobre a abrangência dessa norma. Então, assim, quem tem um colaborador, que foi a expressão que o professor Jorge colocou, está sobre a regra dela. Por quê? A finalidade é saúde mental e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho. Então, assim, o RH muitas vezes ajuda nisso. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vai ter uma atuação muito grande da área de psicologia. Por quê? Primeiro ponto, independe do setor e do porte. E aí a gente tem que ter 3 elementos. Eu fiz aqui um briefzinho para mim. À vontade. Prevenção de acidentes. Ele fez uma cola, né? O briefzinho. Olha o tanto de cola que eu tô, olha o tanto de cola, olha o tanto de cola que eu tô, tá tudo certo. O bom não é fazer a cola, o bom é ser pego pelo professor aqui ao lado. O professor também tá, né? Tá fiscalizando, muito bem, professor. A minha cola tá no smartphone também. Tá no caderninho mesmo, tá tudo É um certo. assunto técnico que, de uma forma ou de outra, ele abrange todas as atividades. Por exemplo, eu estava ontem conversando com o pessoal do curso de gestão e a gente estava discutindo sobre a abertura de uma empresa. Como é que abre uma empresa, quais são os procedimentos, a junta comercial, aquele procedimento todinho. E o que é que acontece? A gente estuda muito o que é que a empresa faz. Ou seja, qual é o objeto da empresa? A empresa é uma empresa de prestação de serviço. Aí eu sempre, obviamente com outros, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: pesquise aí o serviço de limpeza. Existe serviço de limpeza de navio, de casa, de tudo que você imaginar tem. Então, o que é que acontece? O cara que faz a limpeza do navio, ele vai ter que ter regulamentado a saúde mental dele, só que a gente vai para a convenção coletiva dele. O cara que faz uma limpeza numa rua, ele também vai ter a saúde mental dele agora, vamos dizer, procedimentalizada nisso. Por quê? Prevenção de acidente, doença ocupacional e a promoção do bem-estar do trabalhador. Então, cada seara tem sua própria norma? Não, tem as que são comuns a todos e alguns que são isso individualizados? Isso aqui é comum a todo mundo. Isso aqui, se você tiver um empregado 200 ou 1.000 ou 10.000, você está dentro dessa norma. Rural ou urbano. Porque, assim, como eu estava conversando isso com vocês antes, como a gente está tratando de uma norma nacional, não é uma norma pernambucana, não é uma norma do Recife. É uma norma que é nacional, porque a atribuição da União Legislar sobre o direito do trabalho, está lá no inciso 1 do artigo 22. Então, assim, a gente está discutindo algo que você que está lá em Porto Alegre vendo, ou então no Japão, ou então em Miami, qualquer canto, que você esteja vendo, até porque a gente pode advogar de outro canto. Sim. Então, advogado e ministrar hoje já não tem mais barreiras, como está dizendo o professor Jorge. Isso está regulamentando tudo. E aí é só um ponto que eu quero ficar, obviamente que eu sei que a gente vai delimitar, vai ampliar mais essa parte. No dia 25 de maio, ela... Desse ano agora, né, desse ano agora, e starta no sentido que a gente vai ser aplicado para todo mundo. Vai ter sanções, né, William? Isso, vai ter porque a gente tem a questão de fiscalização. Começam as fiscalizações a partir de 25 de maio, né? E aí, Ministério do Trabalho o administrador é e importante, emprego. porque o administrador, que é aquela pessoa que visualiza muito, no sentido da visão holística, né? Sim. Se a gente puder pensar, ele conversa com todos os departamentos, se a gente for utilizar uma linguagem mais coloquial, ele vai ter que estar... Todo mundo vai ter que saber disso. Tanto o empregado como o empregador. Aí depende da natureza da prestação de serviço. Ou seja, se você trabalha com limpeza ou se você trabalha... Até porque, né, pessoal? Trabalho é trabalho, né? Depende do que você faz. Mas assim, se você trabalha no setor de limpeza ou se você é o CEO de não sei aonde, tá todo mundo sofrendo a incidência. Ou seja, os efeitos disso vão acarretar independentemente do setor e do porte. Os efeitos da atualização Dessa da norma NR1. Porque, por enquanto, ela está naquela história assim. Vocês têm que se adequar ao que está aqui. O que diz a NR1? É muita coisa. Mas uma geralzão, assim, só para gente ter uma ideia. Não tem como. Não, porque a pessoa que quer saber tudo vai ter que acompanhar a gente até o final. Eita, segurando a audiência. Deu um spoiler aí, né? Um spoiler Tá, assim. então vamos lá. Já que a gente também está falando de saúde mental, porque quando a gente fala em bem-estar do profissional,
Eu acredito que seja fácil você ver ergonomia, né? Que fala. Isso, ergonomia. Também Se tá você está inserido. ali sentado num inserido. local legal, a condição do ambiente. Mas quando a gente fala em saúde mental, Marjorie, como é que mede? Né? É fácil, às vezes, quando você tem um chefe. Eu já tive chefe que tinha um anelzão assim, ó. Toda vez que tinha uma reunião, ele gostava assim. Pá! Ele fazia um barulho assim, que era pra assustar mesmo. Tive um outro. Menina, tive cada chefe que se eu for contar pra vocês. Tive um outro. Que tinha um camarim, tá? Todo mundo se arrumando, ele chegava, eu sou jornalista, né? Ele chegava assim, ó, batendo na porta. Pá! Todo mundo ficava nervosão, era nesse naipe. Isso já é assédio. Total. Não deixa de ser. Total. Então, assim, eu tive... Pode ser considerado, assim, eu gosto muito de polemizar as coisas, sabe? Também, vai. Eu adoro essas coisas. O William falou aí do horizonte de tempo. Isso. Né? E a legislação, ela vem aí no horizonte de tempo longa, né? E a gente tem que ter o quê? Como ele falou, né? Atualizações, né? E essas atualizações, ela parte pelo cenário que a gente vive atualmente, tá? Então, poderia ser que o que vinha a ser um assédio psicológico ou algo, transtorno mental... Que era natural antes, hoje não aceito mais. Hoje, com o advento que a gente tem que ver que a gente teve que, há 5 anos atrás, a gente passou por uma grande transformação. Né? Essa transformação no ambiente de trabalho, né? Tudo com a pandemia. Formato né? do trabalho Sim. também, Formato né, do trabalho professor? e tudo mais. Então, trazer isso, eu não sei, Luciana, né? Isso. Se essa pancada poderia ser considerada um assédio ou não. Por isso que é tão difícil. Sim. Marjorie, né? Essa parte da saúde... Mas eu acho Mas que... poderia ser uma motivação, concorda? Depende, se você é um técnico de vôlei, tá lá, bora, um Bernardinho, é uma motivação. No nosso caso, ficava todo mundo tenso. Travava, Que é bem Assustava, complexo, né? assustava. Exatamente. Era pra assustar. Era pra ver se alguém tava fazendo alguma... Ele já chegava como se quisesse. Quero ver se alguém está fazendo algo de errado. Sua foi muito de um lado que a gente pode considerar, né? Você falou primeiro da parte de ergonomia, concorda? Então, Isso. a ergonomia é fácil da gente mensurar. Isso. Tá, enquanto administrador. Mas e esse nessa outro parte lado de saúde é intangível. mental, é isso que eu fico, tá? Como é que entra a parte de saúde mental? Como você vai saber que ponto está sendo... Como é que pode fiscalizar uma regra que é intangível? Como saber se o ambiente de trabalho que você tá, ele vai estar te deixando estressado, tá te deixando todo mundo ansioso? Aí tem essa parte da liderança, essa liderança que não tá, né, deixando todo mundo aterrorizado. Como configurar um ambiente estressante, por exemplo, um ambiente... Tá entendendo, Marjorie? Vamos lá. A gente sabe que, por exemplo, um exemplo que eu trago muito, né, tanto em sala de aula quanto nas empresas, é o seguinte: você está jogando, está num time, numa partida de futebol, né? E chega lá o jogador se machuca. O que é que acontece? A partida, ela para... Né? E os médicos, os profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, enfim, já correm para ver como é que o jogador está. Dependendo da lesão que ele teve, o que é que acontece? Ele é retirado porque visualmente, né, teoricamente vê que está machucado, que teve um edema, enfim, ele é retirado do campo para melhorar, para analisar. Se melhorar, ele retorna para a partida. Se não, ele é substituído. Né? Só que é algo que nós estamos enxergando ou ouvindo ele reclamar que está doendo, que está bem machucado. Muitas vezes corta mesmo, então a gente consegue realmente identificar apenas de forma visual. Né? Estamos falando de algo, como o professor falou, intangível, ou seja, algo que nós precisamos ouvir. Eu sentia, não tenho como olhar para você e falar: Lu, você está ansiosa, você está feliz. Eu até posso imaginar, né? Mas eu não tenho como saber exatamente como você se sente, qual a emoção, o que é que você está sentindo. Então, existem instrumentos, né, testes cientificamente comprovados que exatamente nesse momento eles fazem um levantamento de informações. A melhor forma, por exemplo, seria fazer uma pesquisa através, não simplesmente uma pesquisa de clima, né? Mas sim fazer uma pesquisa através, pode ser formulários, inclusive a própria psicologia tem vários testes, né? Vários instrumentos que a gente consegue identificar como está o estado emocional desses trabalhadores, colaboradores. Se aplicado pelo próprio patrão, não existe já uma leve coação, não, como é que fala?
ali fica ali velado. Coisa velada, né? Algo que fique, né? Ou até o próprio colaborador tenha receio de responder isso. Que é o que acontece, inclusive, muito com os psicólogos organizacionais. Como é que você está dentro de uma empresa e você vai falar, por exemplo, porque o teu gestor, né, que você sofreu um assédio do seu gestor. Quem garante que realmente a psicóloga não vai passar adiante, vai quebrar o código de ética para garantir o emprego dela. Por isso que, claro, os psicólogos e os RH são fundamentais nesse papel na implementação. Mas é importante se dividir algumas tarefas e, inclusive, nesse cenário novo, né, nessa atualização, é indicado, inclusive, que empresas terceirizadas, ou seja, neutras, que não fazem parte do dia a dia dos trabalhadores para não influenciar nas respostas. E aí, professora, a gente vem também na realidade, né, das organizações, né? Como bem o nosso professor William falou, ele disse que vai ser em pequena organização, até mesmo que tenha um colaborador, até uma grande empresa multinacional. E nem sempre, quando foi bem frisado aí, né, os profissionais que vão ajudar nesse caminho são os administradores, né, o pessoal que trabalha com recursos humanos e tudo mais, nem sempre a empresa tem isso estruturado. Nem sempre não, quase sempre não tem. Não tem, né? São poucas empresas que têm isso. Então, como é que ele pode, né, através... E tem as empresas familiares também. Sim. Imagina, como é que você vai falar para o seu gestor que o irmão dele, que é o proprietário, o CEO, que fez um assédio, um exemplo. Muito como complicado. Que se faz, na verdade? Mas por isso aí, que é indicado mas aí também, empresas para profissionais neutros. Veja, a gente está tratando de um tema altamente sério, e principalmente pelo seguinte: uma empresa terceirizada, obviamente que ela tem um código de ética, até porque tem profissionais registrados e tal. Mas se o teste for mal avaliado, a pessoa tiver um adoecimento no decorrer da execução desse contrato de trabalho e depois a pessoa ingressar com a ação trabalhista e mostrar que a pessoa ficou doente, que o teste foi falho, porque aqui daqui a pouco a gente vai ter que dar uma olhadazinha melhor na questão do programa, né? Isso que é o programa de gerenciamento de risco. Se o programa foi mal aplicado, a responsabilidade da empresa e da terceirizada foi contratada para isso. Então, assim, desculpa, eu vou ser muito direto no que eu vou dizer. O adoecimento, ele vai vir cedo ou tarde. Porque você está com um jogador, que foi o exemplo da professora Marjorie, uma hora, por exemplo, isso é uma regra básica do futebol. O cara, quando está sangrando, ele não pode jogar. E visivelmente não pode. Às vezes o cara bota um negócio, enrola na cabeça e tal, joga. Mas tem uma hora que o cara vai dar defeito. Sim. No sentido que não vai render. Aí quando ele não rende, aí depois a gente tem a história do dano moral. Então, assim, esse teste... Até porque tem o outro lado também que a gente estava comentando antes, que é a própria fiscalização. A fiscalização, enfim, os órgãos ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego, eles também vão estar observando as empresas. Obviamente, no primeiro momento, a gente vai ver que tem muita empresa grande. E os canais, que também é uma questão de regra de compliance, né? Que a gente sabe disso, enfim, já vem sendo discutido há muito tempo, eles também estão abertos no Ministério do Trabalho. Porque essa NR, ela é empregador. Exato. Porque, assim, de forma muito direta, o empregador, ele quer que o empregado renda. Sim. O cara tem que pegar a habilidade dele. Qual a sua habilidade? É dar aula? É construir uma parede? É pintar um quadro? Não sei, ser contratado para isso. Então, tem uma hora que o cara não vai render. É tanto que, acho que foi na outra vez, né, Major, que a gente conversou, a gente falou sobre a história, por exemplo, do uso de álcool, os programas de... Porque a saúde mental, nesse caso, se for uma questão endógena, ou seja, de dentro do trabalho, a empresa é responsável. Agora, se for exógena, ou seja, de fora, a empresa ela tem que observar aquilo, ela tem que acolher, porque, pessoal, é aquela pergunta que eu vou responder na conta-gotas, tá certo? Tá. Para nossa audiência. Deixa eu só entrar um pouquinho aí, William, que eu achei interessante quando você fala... dessa questão, né, da lucratividade, da produtividade. Está no sistema capitalista. Então, e a gente vê aqui, né, que através de pesquisas, né, os colaboradores satisfeitos, eles produzem muito até mais, 50% mais. E aí vem também nessa questão, né, que a gente estava discutindo anteriormente, né, que é algo muito intangível, né? Quando você falou do jogador, se ele está sangrando, né, ali a gente percebe aquilo ali, pode ter uma ação imediata. E quando a gente fala de saúde dos colaboradores, né, isso pode estar, né, muito só para o colaborador e ele não passar isso. E aí, lógico, não vai ter produtividade. Por isso, então, que o senhor, como falou ali, que os gestores precisam estar bem preparados, primeiramente, para identificar
possíveis funcionários, colaboradores adoecidos e como gerenciar isso. Porque, como eu comecei a falar, os testes, eles vão identificar, a gente consegue identificar, fazer um mapeamento, enxergar aqueles que estão possivelmente mais adoecidos, que estão propensos a adoecer, e a partir daí fazer um plano de prevenção. Um exemplo, eu tenho um supermercado, fiz esse levantamento de dados através, não é, de um instrumento cientificamente comprovado, não é? E a partir daí eu consegui identificar, por exemplo, o setor financeiro é um setor mais propenso ao adoecimento. Cerca de, por exemplo, 60% da equipe está adoecida. Por quê? Por quê? Aí é isso que a gente vai fazer, que a gente vai identificar por que não comercial ou outras áreas. Então, a empresa, ela vai chamar o supervisor, o gestor. Eu pensava que, inclusive, comercial era pior que financeiro. Não, mas é só um exemplo, bicho, não, mas assim, Eu pensei que fosse verdade. Não, a situação porque comercial tem meta, né? Muita meta, pressão. Mas assim, por exemplo, é fictício essa tá. situação, né? Eu fiz um mapeamento, identifiquei que a área financeira está mais adoecida percentualmente. Né? Que a gente aqui vai para números, vai para o quantitativo. E daí, o que é que a gente vai fazer? Chamar o gestor responsável daquela área e dizer o que está acontecendo, como é que está sendo gerenciado e acompanhado as atividades do dia a dia. E aí você vai ouvir o gestor, vai ouvir os colaboradores e montar um plano de ação, um plano de prevenção, e aí você vai em cima. Então, esse mapeamento é importante para identificar possíveis trabalhadores, colaboradores adoecidos ou propensos a adoecer. E até a partir daí antes de contratar, né, Exatamente. E é como porque ninguém quer contratar falou, uma pessoa que já é propensa a adoecer. E é como o professor William falou, até que ponto que ele está passando é da atividade ou é fora do trabalho. E o principal... alocar o profissional no perfil, nas atividades que ele realmente tem interesse ou tem habilidade ou deseja realmente desenvolver. Porque não adianta você pegar uma pessoa que tem um conhecimento, alocar ele em uma área que ele não vai gostar, não vai ser confortável. E aí ele vai ter, de certa forma, ele vai ter que muito mais esforço, né? Isso eu discuti em sala de aula, né? Com a nossa plateia aqui, nossos alunos, né? Que a gente fala sobre isso, né? E como a gente pode, né, colocar as pessoas, né, identificando através de alguns perfis no local certo, porque aí, consequentemente, né, ela vai ter mais produtividade, né? E falando um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Aí eu vou para minha cola aqui. Sim, tá fica à vontade. Cola, né? Cola é coisa antiga. Não, ainda a gente ainda usa, né? Quer dizer... Eu vou para minha... Usa em programa de você, não em sala de aula, não em avaliação, hein, gente? Pelo amor de Deus. Usa fica mais bonito, William. Eu vou para inteligência artificial, né? Por favor, professor Jorge, dê a sua aula aqui pra gente, essa pesquisa. E na sua cola aí também, se puder depois aí responder se a liderança faz toda a diferença, saber liderar faz toda a diferença nesse ambiente saudável, viu? Vamos embora, né? Arrocha aí, arrocha. Né? Poxa, como é que a gente pode saber, como é que a gente pode identificar, né? E eu vou trazer aqui alguns indicadores, né, que pode estar pensando se nossa saúde mental está realmente em dia aí, tá, professora? Eu não sou psicóloga, mas eu gosto também de permear todo esse processo, né? Será se também eu estou me aceitando a si mesmo e os outros, né, dentro desse processo, né? Compreender que não dá para ter controle sobre tudo e sobre todos, né? Isso é muito importante, né? Lidar bem com as ações e sentimentos desagradáveis, né, que hoje é bem forte, né? E entender como eles vão fazer parte da nossa vida, né? E aí vem um grande desafio, tá? Que é reconhecer os limites e procurar ajuda, tá? Então, enquanto um líder, né? Você me fez a pergunta, né? Bem focal, e qual é o papel dessa liderança, né? Ela tem essa observação, ela tem esse feeling, né? Ela tem esse cuidado com os colaboradores. Eu chamo isso hoje de um processo de humanização, né? Como nós gestores podemos humanizar o nosso ambiente e, consequentemente, a partir do momento que a gente humaniza esse ambiente, nós vamos estar o quê? Né? Fazendo com que esse ambiente se torne saudáveis, né? E através dessa liderança. E a liderança, Luciana, ela passa hoje do pressuposto, né? De lógico que existe a hierarquia, existe tudo isso, mas ela está mais um pouco linear, né? Então a gente está mais próximo desses colaboradores, né? Eu uso uma expressão, né, que como a gente está no nosso bate-papo aqui, eu acho que a gente pode, né, fica à vontade, utilizar essa expressão, né? Que o líder de hoje, né, o gestor de hoje, o CEO de hoje, né, que tem várias expressões que se colocam aí, mas aquelas pessoas que estão à frente para trazer os resultados para a organização, ele não pode mais estar sentado atrás de um birô, tá? Ele hoje tem que fazer o famoso TBC. O que é isso? Você sabe o que é TBC? Não. É uma metodologia, né, fantástica, né? Uma metodologia que eu queria que o pessoal fizesse isso aí, né? Se a gente for procurar isso, você pegar seu celular e fizer uma pesquisa, metodologia TBC, vai aparecer lá, vai aparecer lá, tá? Óbvio, é uma metodologia assim fantástica, né? Qual é?
A senhora quer saber demais. Já Ela está querendo adiantar o programa todo. Eu quero saber o que é essa metodologia Simplesmente TBC. você tem que tirar a bunda da cadeira. Tá? Então, o gestor hoje ele não pode mais ficar sentado ali. Então, para poder entender meu colaborador, para poder... Eu tenho que andar na organização, eu tenho que escutar, eu tenho que verificar todos esses pontos. Mas vou te falar, é pressão também ser chefe, né? É pressão ser o líder, é pressão ser CEO. Quem olha por eles também? Mas aí, vê só, tem uma questão dentro dessa... Pegando esse gap. De uma forma ou de outra, quem executa o trabalho, um empregado, vai estar dentro dessa NR? Vai. Mas a empresa também vai estar. Porque a empresa, ela, além de, entre aspas, direcionar, mas ela também vai ter que acatar as sugestões. Porque, vê só, a gente pega os elementos constitutivos, pegando os que vocês estão colocando. Primeiro, a responsabilidade do contrato de trabalho não é só do empregado, não é do empregador. Então, assim, tem que ser um papo aperto. Você lembra? Eu acho parceria, né? Vê que coisa engraçada. Hoje, eu também não vou lembrar da data do primeiro podcast que a gente fez aqui. A gente discutiu 6x1, não foi? Foi. Exato. Hoje, a deputada Érica Hilton, do pessoal do Estado de São Paulo, deputada federal, parece que ela ingressou com a PEC. Aquilo que a gente discutiu no podcast da gente, parece que está vindo, que é o 6x1. Não, ela vai dar entrada no projeto. Então ela vai ainda não tinha sido feito. Não, ali era só o burburinho, a movimentação. Aí ela vai dar entrada nisso. Por que eu estou trazendo esse assunto e corroborando com o que a gente está dizendo? Por quê? A gente vai ter que ter desculpa a redundância, a gente vai ter que promover com a compreensão desses riscos ocupacionais. Porque assim, são vários elementos. Por exemplo, existe o programa, eu anotei aqui, tá certo? Programa de segurança e saúde no trabalho. A gente vai ter que ter programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico de saúde ocupacional. A gente vai ter que ter uma readaptação dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Treinamento, capacitação, auditoria, fiscalização e a classificação dos riscos. Vocês não acham isso um pouco utópico, não? Eu só consigo enxergar isso, sabe aonde? Em empresas tipo Petrobras. Indústrias, né? Indústrias grandes. Aí a gente escuta, a gente vai vendo, a gente vê que tem tudo isso, eles são bem minuciosos. Mas quando eu vejo empresa assim, vamos botar uma loja do shopping. Mas pode. Não, poder pode. Mas eu me pergunto, um salão de beleza, sei lá, por exemplo, eu sou jornalista, então uma assessoria de comunicação, um jornal. Eu não vejo essas coisas. Lembre-se que os canais do Ministério do Trabalho e Emprego estão abertos. Se o empregado ele faz uma reclamação na denúncia, MTE, né? O pessoal, os auditores do trabalho vão bater lá. Mas, William, eu entendo. Pelo menos tu tá entendendo o que eu tô falando, Jorge? Enquanto administrador, eu te entendo, tá? Eu te entendo como administrador. E olha que eu tenho muitos anos de mercado de trabalho. No meu mercado de trabalho, humanas, redação de jornal, rádio, locais de gravação, programa, comercial, estúdio. Não vejo nada disso. Eu entendo tua preocupação. Também, enquanto administrador, né, a gente também tem que perceber isso, né? Porque isso tudo que foi falado aí vai gerar custo também para a organização. Isso. Tá? As empresas que são de portes menores, né, para se adequar a isso aí, não é fácil. Mas a gente pode trazer um processo também, né, que é o lado de conscientização. Tá? Então, hoje, né, a gente percebe que a gente tem que ter um ambiente de trabalho saudável. Tá? Para poder como fazer um ambiente saudável? Né, vai daquela questão, né, eu acredito, né, e tenho certeza da minha experiência como gestor, né, eu já atuei em várias áreas, eu atuei na área de federal, né, trabalhando no Exército, né, trabalhei na área estadual, né, fazendo projetos através do Estado com educação, com pessoas com deficiência, fui para a área privada, né, trabalhando em área privada, que realmente não é fácil, né, dentro desse contexto, e atuo também, né, como professor. Né, e hoje eu sou full-time professor. Hoje não, há 15 anos eu me dedico a de ser professor, de ser gestor, já fui diretor de faculdades. Né, então, a gente tudo isso. Então, como é que a gente pode fazer com que esse ambiente melhore? Tá? É o poder da escuta. Né? É o poder de se colocar no lugar do outro. Empatia, né, a empatia. Né? Hoje, como você me perguntou, né, como é que os líderes também vão sob pressão. Né? Se a gente for falar, CEOs, né, se a gente for falar dessa pirâmide que a gente existe, né, que a gente tem um operacional lá embaixo, né, a gente tem no meio
o tático, né, que são os gerentes, os gestores, lá em cima está o estratégico, que vem os CEOs e tudo mais, né? Ele vai ter que ter o quê? Uma conexão e uma ligação entre esses processos para poder permear tudo isso. Por isso que eu brinquei, né, e falei assim, né, hoje a gente não pode administrar, gerir e pegar essas informações sentado na cadeira, né? A gente tem que ter, de certa forma, um ambiente saudável, né, que a gente pode fazer, que é algo tangível, né? A gente está aqui num ambiente saudável, né? A gente está aqui sentado com ar-condicionado, bem recebido, com uma aguinha para poder trabalhar, uma jujubinha para poder, né? Então isso aí já, né, dá um upzinho para a gente melhorar essas condições. Tudo isso que você está dizendo, Jorge, está no inciso 1. Inciso 1. Do artigo 3º dessa NR1. Vê só. Ainda bem que eu não li isso aí, né? Eu quero muito ouvir o William, porque o William, eu sei que a gente está lhe interrompendo e eu sei que você quer... Eu não vou pedir pela ordem ainda não. Ainda não vou pedir pela ordem. Não, vá. Agora eu quero muito que você conclua essa questão que você ia começar e a gente acaba que é tão bom que a gente vai falando, trazendo uma coisa ou outra, mas... Porque o advogado fala muito bonito, né? E aí a gente, para poder compreender, a gente tem que fazer essa tradução. Jorge, eu reafirmo e reitero, eu sou seu estagiário, tá certo? Mas vai, fala aí, a gente quer entender melhor. Vamos lá, para a gente normatizar isso, tá certo? Alinhado, inciso 1, implementação do programa de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Então tem que ter um programa, não pode deixar de ter. Até porque a questão todinha, eu fiquei pensando aqui no negócio, digo, rapaz, se o trabalhador, estou pensando aqui bem longe, bem lá na frente mesmo, se o trabalhador ingressar com a ação por adoecimento, e ele mostrar que a empresa não fez isso, além da empresa pagar o que ele não recebeu, a empresa ainda leva uma multa. Mas o trabalhador tem que estar muito palpado para poder mostrar e comprovar isso, né? Aí vamos lá. Segundo, oferta de acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico. Tu acha que toda empresa vai ter um psicólogo ali para... Veja só. Uma empresa pequena, uma grande eu entendo, mas uma pequena... Só um instante, veja só. Eu não estou discutindo se a norma, até porque a gente tem uma coisa chamada eficácia jurídica. Da dia 25 de maio ela entra em vigor. Aí se você passou batido e não foi fiscalizado... Chegou café. Daqui a pouco a gente chega até ele também. Aí o que acontece? Isso é outra história, mas que ela está vigente, tá. Sim. Então, mas você está pontuando aí, eu estou tentando trazer, puxando para a realidade. Promoção, não, mas deixa de ser real não, porque isso é real. A questão todinha é a seguinte. Um texto de lei, não é porque ele não foi aplicado que ele não existe, não. Se ele está vigente, ele tem a possibilidade de ser aplicado. Sim. Então, depois a pessoa pode levar a multa e por aí vai. Promoção de conscientização, que é o que está ligado ao que você falou, Majorri, sobre a importância da saúde mental, campanha e treinamento. Sim, exato. Ou seja, promoção de conscientização direcionada à saúde mental da mulher, capacitação das lideranças, realização de treinamento específico, combate à discriminação e avaliação e acompanhamento das ações. Veja, isso aqui, obviamente, que a gente sabe que o multinacional vai ter isso, BBB, vai ser muito mais fácil de implementar. E já faz. E já fazem. Já fazem. Esse processo já é feito. O que a gente precisa compreender hoje não é só pegar a lei e ficar dizendo você tem que fazer isso. Porque, obviamente, por exemplo, eu digo isso porque eu gosto muito de andar pela cidade, às vezes você tem uma barraca que você vende fruta. O cara trabalha pra você. Sim. Pois é. Aí o cara chega assim, não sei, tá triste porque o time perdeu, porque o time ganhou. Aí dependendo do time que só perde, que só ganha. Aí o cara vai fazer tratamento de saúde mental. Entendeu? Aí esse teto bate. Por quê? Quem determina se o ambiente está ou não saudável é a nossa amiga aqui, Majorri. A psicóloga. Pois é. Tá, aí tu quer café? Daqui a pouco. Só falta você, tá por aqui, viu? Vou chegar, né? Eu vou deixar aqui então no meinho, para quem quiser ficar à vontade. Mas aí é isso que é interessante, porque veja, tem todas as regras e eu falo assim, porra, massa. O ideal é ter mesmo, tá todo mundo aparado aí perante a lei. Mas na realidade, começa por aí. Eu tô numa empresa e aí eu tô achando que o meu chefe tá tendo um assédio aí, que tá me deixando muito ansiosa. Antes de eu vir trabalhar, eu fico com o coração palpitando, a mão suando. Tudo que demonstra que eu não tô com a minha saúde mental em dia. Para começar, eu então, enquanto empregado, teria que buscar um psicólogo por fora que vai ter que me dar um laudo e que comprove que tem a ver com isso. E essa pessoa, se ela quer colocar então essa empresa que está tirando a saúde mental dela, tem que procurar um advogado para defendê-lo. O advogado já vai falar assim, a gente precisa de um laudo de um psicólogo
o que é que, vamos lá, como um empregado, a pessoa tem que ficar ligada para fazer antes de pedir a demissão e antes de colocar essa pessoa, essa empresa na justiça? Eu vou inverter isso. Quem tem que fazer isso é a empresa. Não é o empregado, veja. Isso acontece? Isso que eu ia falar agora, é o desejado. É o que vai ser exigido agora, a partir de agora, exato. É o empregador. Pode falar depois que do tem que fazer complemento. isso. Quem está em aberto é o empregador. Ele que tem que provar o contrário. Se eu disser tudo Não, isso... veja só. Ele tem que trabalhar de forma preventiva. A gente discutiu Psicoeducação, entendeu? E por aí vai. Porque se for identificado que ele foi adoecido, ele vai atrás de um psicólogo, psiquiatra, que teoricamente, ali, com essa atualização, ele fala que a empresa é responsável. Então, a empresa tem que deixar profissionais à disposição, que seja o plano de saúde para aquelas que puderem, e as que não, que façam parceria com empresas que prestem serviço. Ou entrando com valor de participação, mas ele é responsável por cuidar da saúde mental. Porque uma vez que o trabalhador ele adoeceu, a empresa, se ele realmente começou a fazer todo esse trabalho de prevenção, ele vai dizer, olha, ele pode ter adoecido, mas o que eu pude fazer, trabalhei a psicoeducação, fiz análise aqui das ferramentas de trabalho, de luz, de ergonomia. Então, assim, uma empresa exatamente. Aí ele fica respaldado. Vale aí até deixar que claro que isso é para quem é CLT, né? Não necessariamente, porque a gente falou ali também sobre, quer falar para você sobre o MEI. Não, a gente falou sobre o MEI, né, anteriormente aí, né? E aí o William como advogado, né, ele que aí é uma NR antiga, né, mas ela está começando a ter uma evidência. Ela tem muitas atualizações. Mas então, a respeito disso que a gente estava falando aqui agora, que vocês falaram, não, é a empresa que tem que ir em busca do psicólogo, Ela trabalha com prevenção, manutenção e o acompanhamento. Certo. Através se ela fizesse, desculpa. Não, pode falar, imagina. Se ela fizesse o beabá correto. O dever de casa. O dever de casa. Né? A gente está discutindo algo aqui que, caramba, não era nem para estar se discutindo através de uma lei. Né? Isso é a minha visão enquanto um ser humano, essa é a minha visão como líder, como administrador, já tive experiência por vários setores. Né? Então, se a gente tivesse tudo aquilo que realmente... Mas a gente também não vive no mundo, né, no país da maravilha. Né? Então, a gente tem que saber que, lógico, vai ter os conflitos. Né? E quando a gente discute sobre conflito, o conflito é importante, mas que leve a gente a algo positivo. Tá? Então, se as empresas, as organizações, ela mantesse todo esse ambiente saudável, né, se tivesse essa preocupação e tudo mais, né, a gente não poderia estar discutindo com relação a isso. Né? Eu acho que eu já estava vendo o final da questão. Eu entendo que vai ter que ter a prevenção, que tem que ter tudo isso, mas é porque eu já imagino você já no final. Né, professor? Eu já imagino assim no final. Eu tô já pé da vida, já querendo. Vou falar palavrão. Foda-se a empresa, não quero mais, vou pedir demissão, é um estresse, tô aqui, pé da vida. E aí, a pessoa fica assim, tá, vou agora botar na justiça. Mas vamos mudar essa chave? Mas vamos e mudar aí? Essa chave? Será, como bem Majori frisou aí, será se é a empresa ou são outros fatores? Lembra que a gente começou aqui falando sobre isso, que a gente não tem um botão de liga e de liga? Né? Então, será se é a empresa ou é ele? Mas é isso, William. Mas é essa a questão. Como que eu, trabalhador, vou provar que esse meu estresse e esse meu problema de saúde mental é de fora ou é de dentro? Eu tenho que ter evidências, pelo menos no direito eu teria que ter evidências. Passando exatamente por um psicólogo e na realidade, assim, muitas vezes é multiprofissional. Às vezes é um psicólogo, um nutricionista que tem a fome emocional, tem várias questões. Vamos pegar uma pessoa de classe mais baixa. Tu acha que ela vai ter dinheiro para contratar? Mas aí a empresa é responsável. A empresa passa a cuidar da parte psicossocial. Ela tem que dar quando ela já mas quando ela já saiu, quando ela está querendo colocar na justiça. Veja, se ela saiu. Pessoal, vamos. Quer dizer, aí já são várias vertentes. Tá entendendo o que eu tô falando? Ramifica por várias formas. Pois é, quer dizer, permeia por vários. Que a gente trabalha, que é o C e o DVC. Nós temos aqui no plano do DVC uma norma regulamentar 01 que foi atualizada, que é a 1419 e tal, pronto. Certo. Esse é o plano do DVC. Ela está aí, ela vai ser aplicada. Ela é geral, ela é abstrata e geral. As situações vão se apresentando. E aí, onde entra a história? A empresa, no sentido de sociedade empresária, que é o nome correto, né? A sociedade empresária, ela assume o risco da atividade. É por isso que o contrato de trabalho, quando você tem empregador de um lado e empregado do outro, quem assume um risco econômico da atividade, que a gente chama de empresa, que é a sociedade empresária, ela vai ter que implementar. Quem ingressa na justiça tem o direito de produzir as suas provas. Se é uma prova técnica, que é um laudo, Código de Processo Civil, artigo 300,
Aí você é que vai ter que produzir essas provas. Aí, veja, a própria, isso é muito claro. Se a empresa que é o... Veja, a gente não está dizendo que a gente não quer que o trabalhador não tenha direito, até porque a gente é trabalhador também. Sim. Mas, enfim, a gente tem aqui a empresa que a gente trabalha, que está implementando esse negócio ali. Então, a gente não está fora da realidade. Mas, a gente também, e aí, desculpa, eu vou ter que ser mais direto ainda, a gente não tutela as pessoas o tempo todo. Sim. A gente tem uma norma que, como o Jorge bem colocou, se o bom senso fosse aplicado, a gente não precisaria da norma. Vamos fazer uma comparação? LGPD. Sim. A empresa, no sentido de sociedade empresária, ela não pode deixar os dados vazarem. Ela tem que demonstrar que ela comprou um firewall, por exemplo, um serviço firewall, e que os dados foram hackeados porque o cara é o hacker lá do infinito que abre porta que não existe. Por mais que ele tenha segurança nisso aí, mas alguém conseguiu burlar esse processo. Porque o cara é o hacker. Então, assim, a empresa não vai ter responsabilidade. A questão aqui é preventiva. Entendi. Então, quem Entendi. Eu estava vendo já o finalzinho. Vocês estão falando muito além disso, muito antes disso, porque né? cada categoria profissional, por exemplo... O dever da empresa. Vamos lá, Major Ria pode falar isso melhor do que eu. Isso é antigo. O pessoal que trabalha com... Eu sempre repito esse exemplo. O pessoal que trabalha com mineração, depois os policiais. Aí, o primeiro, a categoria é a mais pesada. Porque o cara trabalha com mineração... Salubridade, né? Aí começa a periculosidade. Por exemplo, tem um filme, que é um livro, né? Que é um filme, que é o Germinal, de Emile Zola, que ele traz o ambiente de trabalho dos trabalhadores da mina de carvão na França, no século XIX. Aí isso é o começo da legislação social trabalhista. Isso a pessoa passa para poder o pessoal se sensibilizar. Qual o nome do filme? Quero ver. Germinal. Germinal. Tem um livro também, Germinal, Emile Zola. E nesse filme você mostra a condição de trabalho. Como era a condição de trabalho? O cara trabalhava 14 horas por dia, 6 dias por semana. Isso tudo... Escute, só estou começando. Segundo ponto, mulher ganhava metade do homem. Crianças a partir de 7 anos trabalhavam também e ganhavam um terço que ganhava uma mulher. Não tinha aposentadoria, não tinha FGTS, não tinha férias. Isso que época? Século XIX, 1815, 20. Aí começam as teorias sociais, esse papo todinho para poder... Sim. Entendeu como é? Então, o que é que acontece? Essa legislação que a gente está apresentando aqui, ela é um contraponto ao que a gente sabe que acontece. Entendeu como é? É que vai se atualizando, isso, né? Aí você vai dando o F5, aí ele atualiza. Dessa parte que o senhor já falou que a NR1 é gigante, mas desse trecho mais que estava comentando, como é que essa atualização, o que é que a gente vê assim, de como era antes e como está sendo agora? Aí, veja, não tenho esse histórico em si, não. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar mais 2 elementos. O primeiro, o bem-estar dos trabalhadores e transparência e prestação de contas. Vê só. Incentiva a alimentação saudável, atividade física e lazer, comunicação entregativa. Desculpa, eu sei que eu vou reduzir muito, tá certo? Mas não é só mandar um e-mail uma vez por mês para a pessoa. É ter realmente uma comunicação efetiva. Porque, por exemplo, todo mundo sabe, a gente vive numa região muito quente. O cara não pode estar se enchendo de álcool o tempo todo e vir para o trabalho. O cara tem que estar tomando água, comendo fruta, comendo uma coisa leve. Tem campanha. Ou não tem isso. Porque se a empresa não fizer isso, e aí, ela é mais trabalhador. Eu trago outros dados aqui, né? Para a gente poder refletir, né, com relação a tudo isso. Né? Entendi todo o teu incômodo aqui na mesa em termos desse lado aí. Né? A gente, quanto administrador, você, quanto advogado, tem que cumprir a lei, e você, como psicóloga, tem que buscar também tudo isso aí. Mas vamos lá, veja que coisa, né? A gente aqui, no Brasil, no mundo, a gente tem 260 milhões de pessoas. Fala só mais pertinho, assim, pode puxar o microfone. Pronto, deixa eu só botar para cá para ficar melhorado. A gente tem aqui 260 milhões de pessoas, né, que estão aí, né, com ansiedade. Tá? Dentro desse conceito, a gente vê que no Brasil tem quase 10% da população. Né? 86% dos brasileiros possuem aí transtorno mental. Né? 37% estão trabalhando aí com estresse total. Tá todo mundo lascado, hein? Né? 59% com depressão profunda, né? E 63% sofre de ansiedade extrema. É preocupante. Moramos no hospício. É preocupante, concorda que é preocupante? Muito, gente. Então, o que é que a gente tem que... Eu assim, enquanto administrador, enquanto... o ser humano que vive aí, né, buscando a felicidade, né, buscando um ambiente saudável de trabalho, né, não só de trabalho, mas também na vida. E eu, enquanto professor, né, que a gente aí está
botando pessoas que vão ser gestores, né? Formando pessoas que vão ser gestores, e meus alunos estão aqui, eles podem até confirmar isso, né? É conscientizar esses novos líderes, né? Para que faça esse processo totalmente preventivo, para que não chegue aquilo que você estava dizendo aí, que o colaborador tenha que colocar isso aí na justiça, né, e tudo mais. Que o colaborador, ele chute o pau da barraca porque ele não queira ficar mais lá, ele vai buscar nova... Coloque, a empresa mostre que a empresa está em dia. Sim. Porque a isenção de responsabilidade da empresa é o seguinte, veja, não é só formal não, tá certo? Não é só uma forma. A empresa fez o dela, ela veio, fez o protocolo, ela fez o plano de ação, ela fez a avaliação de risco, ela observou o aspecto liminar de perigo e risco, perigo externo. E isso é muito fácil quando a gente está lidando com gás, como você disse, com petróleo, com aço, aquela temperatura que é 1 trilhão, aquelas coisas lá em cima. Mas tem gente que, de uma forma ou de outra, mexe com alguma coisa que também pode danificar, quer seja o seu estado físico ou mental. Sim. Mas aí onde entra a história. A gente está trazendo uma regra que abrange todo mundo. Então, por exemplo, das áreas e setores, se a gente fizesse um podcast sobre só, por exemplo, pessoal que trabalha com produto nuclear, aí a gente ficava analisando tudo, mas assim, enquanto regra, é isso que Jorge está dizendo. Se a gente forma, e assim, a gente forma e informa. Porque aqui a gente, além do lado profissional, a gente também tem um lado acadêmico nesse sentido. Então a gente forma e informa. Se a gente forma e informa em cima disso, entre aspas, não é só porque a gente cumpriu o nosso dever, não. Mas a gente sensibiliza a pessoa lá na frente. Por quê? Quantas e quantas vezes... Quando a reforma trabalhista foi feita há 8 anos atrás, não vou ficar citando a lei, mas assim, o pessoal tinha um medo danado. Por quê? Porque você não sabia para onde é que ia. Isso aqui é para proteger o trabalhador, mas é também para mostrar que a empresa tem compromisso com ele. Responsabilidade, né? Sim. Até porque, assim, só corroborando, professor, nessa atualização da NR1, a empresa, ela precisa identificar, né? Ela precisa, na realidade, preencher o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, como você falou, você é jornalista, você trabalha no ambiente, no estúdio, você não enxerga os riscos que você está correndo. Mas a empresa, ela é responsável por identificar tudo de acordo com as atividades, de acordo com o seu setor, que você desempenha. Ela é responsável por identificar quais são os riscos que você vai estar correndo, realizando essas atividades dentro do seu segmento, do seu setor. Porque se amanhã você sair e caso queira processar a empresa, ela vai dizer, tá aqui, ó. Fiz um mapeamento, identifiquei quais são os riscos de adoecimento, né? Os riscos que esse colaborador estava correndo e exatamente em cima disso trabalhei a psicoeducação para orientá-lo, informá-lo, porque assim... Então seria o quê? Treinamentos? Treinamento, desenvolvimento, porque assim, olha, a gente precisa... primeiro identificar quais são os riscos e a partir dessa identificação, como a gente vai prevenir, como a gente vai informar. Conscientização, né? Exatamente, porque se amanhã ele sair, amanhã como o professor William falou, tá aqui, ó, isso devidamente documentado, que busquei profissionais para atuar na saúde mental, que realizei os treinamentos exatamente de acordo com as atividades que ela desempenhava. Então, se ele realmente fizer o dever de casa, essa pessoa vai perder forças. E falo mais, o professor Jorge falou ali no início que realmente existe um custo, um investimento da empresa, mas a gente precisa entender o seguinte, no momento que existe um investimento, existe uma segurança pro lado do trabalhor. Aí eu falo, ele vai estar mais feliz. Mas porque, é um investimento. É isso mesmo. Porque assim, o trabalhador ele vai estar mais feliz, ele vai produzir mais. Inclusive, eu vou até trazer aqui um exemplo, né, que a gente viu isso, a gente enxerga na psicologia, que é o seguinte. Vocês podem rir, mas isso foi cientificamente comprovado. Vacas felizes produzem mais. Por quê? Porque foi identificado, essas vaquinhas precisam dar mais leite, produzir mais leite. O que a gente vai fazer? Colocaram música ambiente para as vaquinhas, colocaram coçadores, um negocinho, só um rolinho que ficava girando, a vaquinha ficava lá e esses são estudos que já vem aí, né? Pois é. Estudo de psicologia, exato, de comportamento. Décadas, né? E a gente vai dando sempre o quê? Né? Gostei do William, ele também, né? F5, né? Ele atualiza, né? Então, o que eu costumo dizer muito, né, no ato da administração é que a gente tem que realmente verificar o passado, né, ver os conceitos do passado, né, perceber o que vai vir para esse futuro, e esse futuro hoje está um futuro cada vez mais instantâneo, né? Já é dia 25. E mais humano também, né? E a gente pensar muito no que a gente está fazendo no presente, né? A cada situação. Então, como é que eu posso lidar com a situação que está colocada no momento? E aí vou, William.
dizer que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, né, de normativas, de leis, enfim, né, para dar esse pontapé inicial. Coisas que a gente não teria que estar discutindo aqui. Mas certeza. a sociedade, ela tem que passar por isso. Né, dessas cobranças, né? O administrador, né, o dono da empresa, o CEO, ele vai ter que ser cobrado e verificar que isso não é um custo, né, professor? Até é um porque investimento. um colaborador mais feliz, mais seguro, ele vai produzir mais. Aqui falou que, né, isso no mínimo representa 50%. Exato, então isso representa lucro para as empresas, não é? É segurança. Eu lhe falo, por exemplo, vou até citar alguns nomes aqui, faz acho que cerca de uns 2 anos e meio, que a Heineken criou a diretoria de felicidade. Sim, sim. Aí eu lhe falo, se você está numa empresa de bebidas, né? E você está numa empresa que cuida do seu lado humano, da sua saúde mental, e tu recebe uma proposta da concorrência até para receber mais, você não vai? Não. Você não vai, porque não. você tem segurança emocional. Sim. Entende? E não é só questão de remuneração, são benefícios, não é, que te dão segurança, te dão felicidade, e você vai seguro. E hoje, porque, Como é essa veja, da Heineken? Eu fiquei a curiosa. diretoria da felicidade. Diretoria da felicidade. Eles lançaram isso quando a prevenção do burnout em 2022 passou a ser obrigatória. Então, para não falarem. Não, né, professor? Acho que já estavam permeando por outras instituições. Exatamente, mas ela foi o boom. Foi logo assim, em janeiro de 2022, quando falaram sobre a prevenção do burnout, para ela exatamente não chegar falando que ela era obrigada. Foi uma baita sacada. Eles falaram, vamos criar a diretoria de felicidade, que vai cuidar exatamente da saúde mental e bem-estar dos trabalhadores, né? Vão estar cumprindo o que a lei exige e o trabalhador vai sentir mais, o colaborador vai sentir mais seguro. A própria Universidade Federal de Pernambuco, ela tem a disciplina de felicidade. Tem. Exato, exato. Ah, é? Então eu falo, pode a concorrência chegar e bater, bora, Major. Você não vai. Porque você vai dizer, eu sou segura aqui. Sabe depois, inclusive, da Segura, pandemia. tô feliz, né? Exato, e produz mais. E quem criou essa diretoria de felicidade vai dizer, nossa, meus funcionários são engajados. E entende? isso é um puta marketing. Com Porque certeza. você se torna advogado da marca, né? Tipo assim, pô, eu amo trabalhar nesse local. Quem Aí é a vem o pessoa que o que William vai falou, né? A mais divulgar certificação, né, isso? William? Exato. Ainda Tem a questão da marketing. certificação, porque, pronto, bem colocado. Esse marketing hoje ele é até materializado, porque a própria empresa ela pode chegar e dizer, ó, eu tenho esse programa de gestão de riscos e tal, e em virtude disso eu posso veicular que o governo federal observou, fez a triagem lá, fez a auditoria, e observou que eu implementei esse programa, e o resultado é positivo. Então, é um selo que você está trazendo para a empresa. Veja, a gente tem uma discussão, é só uma colocação alegórica, tá certo? A gente tem uma discussão muito grande para saber se vai se explorar petróleo lá na margem equatorial. O Brasil precisa, esse papo todinho. Lá da Amazonas, né? Isso, esse papo todinho, certo. A Petrobras tem interesse, aí vai ter que ser feito por dentro, beleza. Se o pessoal fizer certo, não vende melhor, então a empresa... Aí o que é que acontece? A gente tem essa linguagem ou esse costume de escutar o custo. Custo é custo quando você está perdendo. Você tem um custo, entre aspas, quando você tem um profissional que está dentro da empresa e ele é retirado. Sim. Quantos anos? Por exemplo, Jorge começou a dar aula antes de ontem, não foi, Jorge? Pois é. Aí você 15 pega, anos já. Pois é, 15 você pega anos um aqui cara a feito o Jorge oportunidade. que dá uma aula, tudo bem que a pessoa, a faculdade, daqui a um mês ela contrata outro. Não que o outro profissional não seja tão bom, melhor, pior, tal, mas o Jorge tem 15 anos, bicho, de sala, entende? Você pega um... Entendi não, professor. Não Veja, vou mentir. eu tava conversando com... Deixa eu ajudar. Eu fui cortar o cabelo, Aí o cara... É pra vir bonito assim hoje, feio. Não, é porque eu vou ficar calado. Vou ficar calado. Sim, vai. Quero entender. O cara trabalha na Gerdau. Certo. Ele disse que lá na Gerdau o povo não sai da Gerdau. Porque tem esse endomarketing, gosta, se sente Tu entendeu? seguro. Aí teve a um segurança. cara, que a gente até conversou isso da outra vez, tá, que tá aqui e tal. O cara foi pego no exame antidoping. O cara me contando, né? E ele foi demitido que ele entrou no programa, ou seja, a empresa quis segurar o cara. Tem um cara lá que tinha... Aí ele me contou que tem um cara lá que tem 36 anos de empresa. Então, esse cara é bom. Lembrei de uma coisa. Aí tu entendesse? Então, assim, você retém o talento. Eu já tô vendo aí o que você lembrou. Não, já. eu vou contar uma. já. Lembrei de uma coisa. Eu já vou deixar o senhor falar, mas é porque tem a ver com o que você estava falando. Eu tinha um paquera, né? Quando eu era solteira. Que ele trabalha... Ainda bem que era quando era solteiro. Que ele trabalhava nas plataformas mesmo. Acho que era Petrobras. Que ele era o cara que
tinha os parafusos gigantes que ficam lá embaixo na plataforma. Então, de noite, no mar, ali, tendo que fazer... Era super perigoso. Alto risco. Aí, uma vez, ele confessou assim pra mim, Lu, vou te contar uma coisa que ninguém pode saber. Aí todo mundo vai saber agora. Agora, já faz tempo. Já faz tempo. Segredo. Não estou falando o nome da pessoa e já faz tempo. Já tô casada com filho. Não, mas é isso. Como eu falei, é só um exemplo. Ele virou pra mim e fez assim, Lu, eu tomo um remédio de tarja preta. Ninguém pode saber disso. Mas por quê? Você tá ansioso? Tá, Luciana, tu tem noção do que tu tá de noite, no meio de um mar profundo, lá embaixo, tendo que rodar um parafuso gigante. Isso causa ansiedade, um monte de coisa. Só que se eu contar que eu tô tomando remédio pra isso, eu posso perder meu emprego. É punk, né? Demais. E deve ter muita gente. Agora, no Tropa de Elite 1, quando o Capitão Nascimento teve que ir pro psicólogo, que ele ia pro psicólogo e não aguentava, ele foi subir um negócio lá, travou, o pessoal viu. O cara que tem qualidade no trabalho, que ele deixa o posto de trabalho, é ruim para a empresa. Você substitui, mas você substitui por outra pessoa. Uhum. É isso que a pessoa tem que reter. Todas essas regras são para o setor privado e público? Como todo, geral, né, William? Geral. Veja, geral. A questão toda é a seguinte: como é CLT, é isso que a gente tem que compreender. O regramento administrativo na esfera federal tem uma lei que é 8.112/90, que é o Estatuto do Funcionário Público. Aqui a gente está trabalhando realmente com a parte privada. Mas veja, não... Mas o público também já está com CLT, né? É isso que eu estou te dizendo. Só que tem parte pública que tem CLT. Então, o que é que acontece? Isso, de uma forma ou de outra, normatiza na parte pública. Porque, por exemplo, o cara que é funcionário, não sei, da Petrobras, ele tem uma convenção coletiva, um sindicato, uma grande estrutura que dá essa guarida a ele. Mas, por exemplo, você trabalha numa siderúrgica. Para um forno que é do tamanho do negócio de uma sala desse maior, não sei o que tem um mundo. Então, assim, isso aqui, ou pequeno ou grande, está valendo. O que a gente está fazendo aqui, além de um debate, é também mostrar à pessoa o que é que ela deve fazer. Agora, se a pessoa não faz, é como andar de dirigir um carro. Você só pode dirigir um carro, presume-se, né, que você tem a carteira de habilitação. Se você estiver dirigindo o carro e não tiver a carteira de habilitação... Você pode ser multado. Não beba, né? Não, nunca. Não, vai de Uber ou de outro carro. E é importante também deixar claro que estamos falando sobre saúde mental, né? A responsabilidade psicossocial, mas existe a parte que é a responsabilidade do empregador e existe a responsabilidade também do empregado, não é? De exatamente. Por isso que a gente está colocando isso às vezes tem um elemento endógeno. O cara, não sei, passou pelo tratamento tem trauma e a gente tá vindo e mostra que ele não tem condições. O endógeno é o de fora ou de dentro? É o de fora. Endógeno dentro e exógeno, perdão, eu errei. Tá. O endógeno dentro e exógeno fora. Então é elemento exógeno. Sim. Até porque às vezes nas suas atividades dia a dia gatilhos são ativados, né? Então exatamente precisa existir esse trabalho próximo realmente dos trabalhadores, dos colaboradores, para saber até que ponto realmente é a questão que foi desenvolvido o burnout, né? É tido como acidente do trabalho, perfeito. Ou acidente do trabalho ou por meio do trabalho, mas até que ponto aquela ansiedade está sendo gerada em algo dentro do trabalho ou algum gatilho da sua vida pessoal que foi ativado. Sim. Então, por isso que esse trabalho tem que ser de perto, para um profissional da saúde mental, para simplesmente... Que a gente tinha discutido anteriormente. Exato, né? para simplesmente ele não dizer e a gente fala, realmente é ou não é. A gente tem que investigar, não adianta ele simplesmente falar, eu estou com burnout, tá? Mas e a partir daí? Porque na minha clínica, mesmo meu consultório, eu acho que no último mês eu já tenho acompanhado pacientes e emiti lá duas laudas dizendo exatamente que a pessoa estava adoecida. Mas isso é um trabalho que já vem sido acompanhado. Né? A pessoa que chegou, não, foram feitos testes, baterias, para se chegar e juntamente com a ajuda de um profissional psiquiatra, médico psiquiatra, fechamos o laudo. Então não é simplesmente dizer estou adoecido. Tem várias formas de se comprovar e de se levar para uma justiça, mas não é simplesmente chegar e falar. Então, assim, antes mesmo que isso aconteça, é a questão da prevenção das empresas, o trabalhador também precisa se cuidar, ter a questão do equilíbrio, buscar o autoconhecimento. Então, assim, existe a parcela de responsabilidade de cada parte, entende? E aí, só queria falar, assim, fica à vontade. Só porque eu achei interessante quando o William fala aí, né, de a gente ter essa retenção de talentos. Né? E hoje parece que pular, né, de empresa, né, sair por qualquer motivo, né, que aí tem uma expressão que a gente gosta de dizer, né, qualquer mimimi, né, qualquer mimizinho eu tô, né, frescurinha, né, frescurinha, né,
E como é que a gente pode reter esses talentos também dentro das organizações, né? E reter talento é como você bem frisou, né? É dar um ambiente de trabalho, né, legal, né? Fazer com que ele possa ter crescimento dentro da própria organização, né? E conseguir carreiras, né, professor? Conseguir carreira, né? Seguir essa carreira lá. Então, isso gera, e tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Então, até mesmo para a concorrência chegar lá e tirar ele vai pensar 2 vezes, né? Poxa, será se eu vou arriscar ir para lá, né? E eu costumo dizer também, tá? Nós, enquanto colaboradores, né, a gente também tem que verificar se aquela empresa serve para a gente. É um casamento, tem que ser bom para ambos, né, professor? Concordo. Mas não é todo mundo que se sente capacitado o suficiente para falar assim, poxa, eu posso escolher entre 3, 4 empresas. Concordo também, mas assim, a gente também não pode ficar naquilo ali, tá? E aí, se você ficar naquilo ali, você vai adoecer mentalmente. A empresa, ela pode te dar tudo isso aí, mas se você não tiver, aí volta a dizer, né? A felicidade de estar lá. Tá? Então, a gente também tem que buscar isso pra gente, e a gente entender, né, do que é que eu quero para minha vida, para você tá escolha, né? Buscar se atualizar, buscar realmente a área de interesse. Entende? E por aí realmente porque é muito fácil colocar a culpa só na empresa, né? Hoje a gente tem, pelo menos estatisticamente falando, um dos maiores níveis de empregabilidade, né? Ou seja, a gente tem pouco desemprego, 6,1. Pouco desemprego? Porque assim tem quem é contratado fica isso? Também, mas assim, você tem mais oportunidades de emprego. É porque eu não sou economista, eu não vou ficar aqui levantando todos os dados, tal, não sei o quê. Certo. Mas o pouco que eu vejo é o seguinte, desde 2012, que é o maior âmbito que a gente tem de gente empregada, de gente trabalhando. Legal. Então, o que se denomina de pleno emprego. No pleno emprego, você escolhe. Escolhe o quê? Você escolhe onde trabalhar. Então, você trabalha para quem você quer. Quando não tem pleno emprego, você pega o que aparece. Isso. Aí a felicidade ela fica mais perto, entre aspas, quando você pode escolher. E vamos pensar também, né? Aí eu vou para um lado administrativo, tá certo? Numa visão de gestor. Hoje a gente trabalha com um universo de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. É um choque, né? A gente tem um choque muito grande. A gente tem líderes que você, de certa forma, perguntou, né? A importância dele, que são mais jovens, né, de que pessoas que já estão há 20 anos, né, 30 anos dentro da organização. E aí vem vários, né, conflitos dentro desse processo. Geração Z aí está sendo bem falada, hein? Enfim, né, e uma geração que, vamos dizer, ela não fica tão incomodada no local. Quando ela está incomodada, ela vai o quê? Partir para lá. Ela não pensa, ela não espera, né? Enfim, né? Então, ela é mais rápida. É aquilo que eu falei, né? O contexto da situação. Né? Então, a lei ela está nesse contexto, a gente está vivendo um momento também de muitas transições, né? Então, a gente veio aí de um processo pandêmico que a gente ainda está carregando isso. Sim. Tá? E os psicólogos têm toda essa noção, no ambiente de trabalho a gente tem isso aí, né? Ele trouxe logo, como tudo traz na vida, né? Os seus benefícios e seus pontos de melhoria. Né? Se você me perguntar hoje, Luciana, Jorge, você, no seu ambiente de trabalho, eu amo a Exuda, amo vir para cá, mas eu prefiro da minha aula conectada. Vê que coisa maluca. Por quê? Porque eu me sinto mais confortável no ambiente que eu montei na minha casa. Tá? Eu montei toda a estrutura, eu me adaptei a isso, eu já vinha trabalhando com relação a isso. Eu não sinto essa diferença de estar aqui presente junto com meus alunos. Você viu que algumas grandes empresas, não sei se no Brasil, mas nos Estados Unidos, o CEO, acho que a Amazon é uma delas, não sei se Disney também, mas que elas não querem mais trabalho remoto. Sim, inclusive, que a gente estava falando antes aqui em off... Fundamental, né? Trump assumiu agora e lá nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que ele falou é que não quer mais trabalho remoto. Vocês sabem o porquê disso? Tipo, eles estão dizendo que não está tendo tanta produtividade assim. Tem um lado... Desculpa, eu vou falar da minha experiência, né? Como o Jorge fala da dele, enfim. Dar aula de casa, por exemplo, fazer audiência de casa, fazer petição em casa, não é ruim. Mas, por exemplo, você vai para o fórum, no meu caso, né? Aí você vê o povo que você não vê, conversa. Por exemplo, é uma coisa que eu sinto falta aqui em Recife, por exemplo. A gente tem algumas livrarias, mas antigamente tinha muita livraria boa, então você ia comprar um livro, você conhecia gente, ficava discutindo o livro, aí pegava uma dica de livro. É a experiência, né? Aí, esse giro... A gente é aqui na faculdade, a gente veio dar aula, teve uma época que a gente ficava dentro da sala, só tinha os professores no pátio.
Hoje a gente anda de 6 a 7 da noite, é um monte de gente. Mas somos seres sociáveis, né? Mas é muito subjetivo, mas na assim, realidade. Mas como o ele, por professor exemplo, falou, prefere em casa. Como eu tenho professores que, mesmo adoecidos, querem vir trabalhar com atestado, pedem para vir trabalhar. É muito subjetivo. subjetivo. Você está entendendo que Sim. volta tudo aquilo que a gente está discutindo Desde o aqui. começo, do intangível. Entende? Sim. Então, assim, às vezes, o que é que a gente pensa muito? A gente, lógico que, enquanto administrador, enquanto gestor, a gente tem que olhar o lado macro. Tá? A gente tem que ter uma visão sistêmica de um todo, mas a gente também tem que começar a perceber, né, que as pessoas elas são, né, diferentes. A gente tem que também ir para o lado micro, né? Sim. E é muito difícil isso enquanto administrador, enquanto gestor, enquanto Sim. tudo. Verdade. Né? Então, assim, como é que a gente pode ter esse olhar que você falou de liderança para poder chegar mais próximo? Essa expressão, essa colocação sua, como o pessoal diz hoje, né? Chegar junto. O chegar junto do colaborador é necessário, por quê? Porque o papo tem que ser franco. Sim. E saber a dor que ele está sentindo, também Também, mas passando, assim, né? A gente Muito vive muito no importante. corre, né? Corre como Exato. eu Mas corre para cá, veja. eu corre para lá, né? E como é que a gente Mas pode... vamos lá, mas o empregado ele também tem deveres. Sim. Sim, Fale com aí, certeza. fale aí. Não, mas ele tem deveres. Tem. Aí é por isso que a gente precisa observar qual é a categoria que a gente fala. Por Depende, exemplo, você né? trabalha... Isso, obviamente, isso. Pessoal, trabalho é trabalho. Trabalho dignifica a pessoa. Aí você trabalha, não sei, num setor de cozinha. É estresse. Porque você tem que botar... Prato mais bonito e rápido, né? Então, assim, Eu posso dizer isso, que eu trabalhei 6 anos na cozinha de um quartel, né, onde a gente fazia 3.000 refeições diariamente, né, e a gente, desde aquela época, antes de existir isso aí, Mas já- né, a minha visão enquanto administrador, enquanto um ser humano que tem a empatia, né, eu já percebi que a gente tinha que trabalhar com essas questões de quintura, Isso. de equipamento, de melhorar, e assim, vai muito naquilo que eu digo Porque para não pode vocês, o do pessoal ser tá se humano, queimando, pessoal. o pessoal não pode estar se E queimando. ele se sente derrubando. Não adianta a gente né? botar só uma lei no papel, não. Tá? E aí eu vou na questão de que eu acredito, tá? Aham. Papel aceita tudo, mas a gente tem que pegar do papel e transformar isso numa prática, transformar isso numa vida, Dia numa a E aqui dia, é né? no tempo, né? Com o tempo, né? E aí tem questão de horizonte de tempo. Né? Que é como ele falou lá atrás, mulher ganhava metade, criança podia trabalhar. Então vamos criando as normas. Aí quando chega as normas, fala, mas isso não tem como ser realizado. Mas aí com o tempo as coisas vão se Uma moldando, coisa- né? Vamos lá, vamos falar uma coisa boa, né? A gente tá falando muita obrigação. Vamos falar de TechPix? Não, vamos falar de uma coisa boa. Diga. Nosso 13º. É bom? Muito bom. PPR. É bom pra quem é empregado. Pro empregador. PPR que você trabalhou o ano todo buscando os números e resultados. Foi Enquanto PPR. participação no São plano de resultados. PL, não é PL, não? Pode ser, pode ser PPR ou PL. Aí depende, Por quê? mas é a mesma coisa, Quando foi depende só do implementado, significado. O pessoal disse, não, vai Significado quebrar. da nomenclatura. Então, assim, tem a ida e tem a volta. Tem, sim. Porque- Os benefícios hoje, William, não estão só mais benefícios únicos, né? A gente vê hoje que dentro dessa modernidade financeiros, né? da saúde mental também, vê que coisa linda, né? Os benefícios, né? Por exemplo, seu esposo, ele trabalha... É um gato. É um gato, né? Desculpa, pai. Amei, né? Minha esposa também é uma gata. Chega batendo. É o pessoal do Minha Miau. esposa é uma gata, fazer o quê, né? E meus alunos sabem que eu falo dela várias vezes nas aulas. Boa, um apaixonado. É um apaixonado. E aí, o que é que acontece? Né? Ele tem um benefício de ter o plano de saúde, Sim. tá? E aí você vai para a empresa, outra empresa, né? E você vai ter o benefício de ter o plano de saúde. Esse benefício não serve para você. Então, hoje as empresas já estão pensando em benefícios flexíveis, né? Para Ah, é? ajudar na saúde mental. Ele bota lá Por uma exemplo? lista, bota uma lista lá de vários benefícios, academia, né? Cultura. Que está dentro Ah, da... tipo, é o El Exato. Hub, que era o Jim Pass antigamente. Sim, Hoje em sim, dia é só pra sim, empresa. sim, Legal. sim. É um Bota lá, benefício. e aí você vai dizer assim, ó, caramba, esse benefício meu esposo já tem, eu vou escolher outro benefício. Então, isso faz parte também Mas da, me da diz, visão. tem mais alguns assim, só pra eu listar assim, academia é bem interessante. Isso, plano de saúde. plano de saúde, você ter A área de condição depressão, ou seja, para você psicologia, descansar, né, exatamente, você fazer pilates, atendimentos, você ir para você ter cursos para você fazer faculdades. Pagos pela empresa. São vários benefícios que você pode trazer isso aí, né? Que pode também Não só o ajudar. financeiro, né, professor? Isso, né? Que
segundo, né? Exuda Exuda tem umas coisas aí, hein? Exuda tem pilates, psicologia, fone, nutrição. Eita, aqui a Exuda Tem tá com yoga participação. também, né? tem yoga. Exato. Ó, a Exuda Capoeira agora, nesse Você semestre entende? em capoeira. Você entende que isso vai mais além de que a gente está sim. pensando aqui. E aí isso vai girar em torno de quê? De produtividade. Ele se sente seguro, entendeu? Ele para dizer, nossa, E o nosso empregador diretor, também, ele presidente pode está chegar olhando e pra dizer, ó, gente. vê só, vamos fazer o seguinte, você está aqui, pronto. Aí uma coisa que acho que vai ao encontro daquilo que você colocou logo no início. As metas. O cara estabelece metas. Se a meta for muito demais, lá em cima, dupla década, muito demais, aí isso você não vai estar, como é que eu posso dizer, cumprindo a norma. Aí pode dar vamos dizer, um para trás, né? Você vai ficar doente e tal. Pessoal da área comercial, eu vejo muita gente mas assim. Escuta, só um instante. Pirando. Por favor. I'm sorry. Não, eu que peço perdão por não ter vindo mais. Aqui eu vou vir direto agora pra cá. O que é que acontece? Se a empresa está cumprindo o lado dela e o empregador não está cumprindo, é como ela disse, aí a gente vai ter que substituir. Sim. Então, assim, não é um favor. Eu disse isso na outra vez que eu estava aqui e repito, não é um favor, é uma operação onde você é obrigado a fazer, não você vai morrer, não. Você é obrigado. Você tem que vir trabalhar. Ou tem que vir lhe dar os meios necessários. E é uma relação clara. É uma troca, né, professor? Não tem. Ô, professor, e para os seus alunos de direito? Pessoal que tem o foco em trabalhar com direito trabalhista, então tem que estar se atualizando nessas novas normas, Certo. né? Não é isso? É porque a questão toda é a seguinte, na graduação em Direito, principalmente na disciplina de Direito do Trabalho, a gente observa, eu vou resumir, tá certo? Sim. A gente observa o direito material e o direito processual. Então, o que as pessoas vão aprender, por exemplo, é o contrato individual do trabalho, como é que ele se constitui, quais são os princípios constitucionais que vão estar ali regendo, o que é uma convenção coletiva, qual a atribuição, esse é já processo, qual a atribuição da justiça. Essas NRs desse jeito a gente coloca, obviamente, para mostrar que existe uma regulamentação. Só que na hora, como disse Jorge, na hora da prática, o que é que a gente aprende? Por exemplo, qual a sua categoria profissional? Por isso que toda vez que a gente conversa no sentido jurídico sobre esse tipo de atividade, a primeira pergunta que vem é a seguinte: qual a sua categoria? Eu sou cozinheiro. Eu sou faxineiro. Eu sou professor. Eu sou frentista. Eu sou um cara que trabalha lá. Qual é o seu KINAI? É isso mesmo, professora. Né? Professora, ainda não, viu? Um dia serei professora. Mas aí, no caso, como a gente vai observar cada categoria, então, por exemplo, salubridade, periculosidade, insalubridade, periculosidade, esses conceitos é o que a gente aprende. Perdão. Mas eles depois a gente vai ter que especificá-los. Então, entre aspas, no direito, no primeiro momento, é uma apresentação. Uhum. Mas aí, no sentido de prática trabalhista, você vai começar a observar onde é que se aplica isso. De cada categoria. É porque, assim, não é errado, tá certo? Mas as pessoas, às vezes, pensam que o direito, ele especifica tudo de uma vez só. Não. Ele traz conceitos abrangentes. Por exemplo, um conceito que eu disse aqui para vocês de um contrato personalíssimo. Que é um contrato onde, por exemplo, Majorri, tu dá aula de quê, Majorri? Perdão, desculpa. Eu dou aula de supervisão de estágio supervisionado Pronto. Obrigatório. E aí ela foi contratada para dar aula disso. Escolar. Ela pode trazer uma hora ou outra, um convidado, como o Jorge traz, como eu trago. Mas ela não pode chegar e de toda a aula dela botar um convidado para dar aula. Então ela não cumpriu o contrato dela. Uhum. Então, assim, essas nuances, elas vão sendo construídas de ponto em ponto. O que é isso aqui? Isso aqui é um protocolo que toda e qualquer empresa de pequeno, ou de grande, ou de médio porte, ou de porte gigante, ela tem que cumprir. E quem quer abrir uma empresa, onde vê tudo isso? Aí, veja só. Quando Primeira coisa, vou abrir uma empresa, Mas preciso aí, estar ligada, né? Para se constituir uma empresa, a gente vai ter que, obviamente, ter a junta comercial, mas você vai ter que observar os elementos que constam. Aí você é normativo, viu? No artigo 968, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Civil, que fala sobre nacionalidade, identidade, regime de casamento, objeto da empresa. Isso aí é uma área ligada ao direito comercial, ao direito empresarial. O que a gente está colocando aqui agora, nesse nosso debate, entre aspas, não é só o direito empresarial, é o direito trabalhista, porque é a relação do empregado com o empregador. Agora, quem quer constituir uma empresa, o site da Junta ele é muito, vamos dizer,
navegável nesse sentido. Mas quem quiser se aprofundar, vem estudar com a gente aqui em Direito, né? Sim, professor. Ele tá hoje. Vamos carregar ele para o marketing. Buscando audiência, fazendo todo, né? Tipo, o spoiler. Depois do break. Tá quase assim. Tá certo, professor. Tá errado, não. Mas então, quem quer abrir uma empresa e quiser dar uma olhadinha nas normas, como é que fala? NR. Normas regulamentadoras. Regulamentadoras. NR, é melhor. NR. Eu boto no Google o quê? NR. Aí você bota NR, aí você bota especifica. Porque a NR1, ela é geral para todo mundo. Mas é o quê? NR, eu fiz a direito do trabalho? NR1 é a básica para todas as demais. Já sai, NR01. Eu fiz essa pesquisa, tá, professor? Foi? O professor, eu sou professora não, professor. Mas você tá com a cara de professor. Tô, É porque quando a gente tá no papo de professor, todo mundo vira professor, né? Não deixa de ser professor. Entendo. Eu gosto de bater papo com o professor, mas sabe quem gosta de bater papo com o professor também? Nossa plateia. Né? Então, vamos participar aqui. Enquanto a câmera vai mudando ali para a plateia, deixa eu só falar uma colinha minha aqui também, que eu estava dando uma olhada, né, que a norma regulamentadora NR1 passou por relevantes atualizações, como a gente está falando, e evolução ao longo do tempo, né, para se adaptar a essas novas necessidades do ambiente de trabalho. E aí tem algumas aqui que eu anotei, que ele fala assim, o que mudou? Ampliação do escopo. Agora a norma evolui para incluir aspectos mais amplos, como saúde dos trabalhadores, integrando a saúde mental e abordando riscos psicossociais, reconhecendo a importância do bem-estar emocional e psicológico no ambiente de trabalho, que foi exatamente o que a gente estava falando aqui hoje. Além disso, enfoque na gestão de risco. A norma agora enfatiza uma abordagem proativa, exigindo uma avaliação sistemática e contínua dos riscos à saúde e segurança, além de exigir que as empresas implementem medidas corretivas e preventivas com base nessa avaliação, que a gente estava falando justamente dessa parte de prevenção, né? Que eu já estava lá no final, mas na verdade eu entendi agora que a norma tem tudo a ver com o antes, a prevenção, beleza? Responsabilidades claras. As responsabilidades foram detalhadas, estabelecendo de forma mais clara o papel de cada parte na promoção da saúde e segurança do trabalho, incluindo a necessidade de treinamento e informação para os trabalhadores sobre os riscos que enfrentam. Mais uma vez que a gente citou, que são as capacitações, os treinamentos que agora tem que ter, né? Se o trabalhador achar que está em risco, ele pode recusar a atividade. Né? Tá na NR. Olha aí. É aquilo que eu falei para você. O colaborador também tem que saber se aquela empresa... Se ele quer ou não. Escolher. Aí, outra falando aqui, né, das atualizações. Participação dos trabalhadores. A nova versão enfatiza a necessidade de envolver os trabalhadores na identificação de riscos e na formulação de estratégias de prevenção, promovendo uma cultura de segurança mais colaborativa. Estou dando um resumão aqui, certo? Outro, treinamento e capacitação, que falamos. Embora o treinamento fosse mencionado antes, não havia exigências rigorosas sobre a frequência ou o conteúdo. E agora, com a atualização, exigem treinamentos regulares e específicos sobre segurança e saúde, abordando temas como riscos psicológicos, ergonomia e procedimentos de emergência, contribuindo para uma força de trabalho mais bem informada e preparada, ou seja, regular essa capacitação agora. Outra, foco em saúde mental e riscos psicossociais, que é mais ou menos o que a gente já falou, agora reconhece oficialmente esses riscos, né? Abordando como estresse, assédio e outras questões emocionais que devem ser integradas na gestão da saúde e segurança. Mas tô acabando. Documentação e transparência. Agora, eles dizem que a norma exige a documentação detalhada de todas as atividades relacionadas à segurança e saúde, incluindo avaliação de risco, ações tomadas e planos de prevenção, aumentando a transparência e a responsabilidade organizacional. Para eu fechar aqui, atualização em conformidade em normas internacionais. A NR1 foi alinhada com melhores práticas internacionais, buscando referência nas diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e em normas de outros países, refletindo um compromisso com a segurança e saúde do trabalho globalmente. Eu quis dar esse resumão. Eu acho que a gente passou, não foi no teste, né? Passaram, super passaram. Porque como é muito grande, como o professor William falou, é muito grande, muito extenso. Então, assim, esse resuminho
que é justamente para falar exatamente tudo que a gente contemplou aqui e pontuou, né? E agora sim, vamos para a pergunta da nossa plateia. Por favor, quem for fazer a pergunta, fala qual é o seu nome, o curso e mete bronca, faz uma perguntona aí. Boa noite. Meu nome é Dineide, eu sou do curso de enfermagem do período da tarde, inclusive muito orgulhosa pelo meu professor estar aí participando. Qual é o seu professor? Mota. Eita, Jorge Mata, o homem do gel no cabelo. A minha pergunta é a seguinte: em que caso a demissão de um funcionário com ansiedade pode ser considerada discriminatória e ilegal? Aí vai para o advogado. Aí vai para o advogado, a pergunta foi boa, mas... William, por favor. Como é o nome da senhora, perdão? Neide. Veja só, eu vou falar... Pode olhar para ela, Não, viu? eu sei, porque para não ficar tão desconjecturado aqui. Não, mas a gente pega ali, ó, a câmera ali, ó. Não, tudo bem. Pode falar ali, ó. Falar assim mesmo. Fala, olhando Veja para só, ela. senhora, existe um artigo da CLT que é o 482. Ele vai da linha A até a linha M. E ali ele traz os casos de justa causa. Atos de improbidade, desídia. Tem uma série de atos ali, tá certo? Que agora eu não vou dizer todos de uma vez só, mas que eles demonstram que o trabalhador não cumpriu o seu dever. Por exemplo, briga no trabalho, o cara pegou e brigou com outro. O cara foi condenado numa ação na justiça, demite também. Então, assim, a gente tem um rol ali. Quando você traz essa situação, é bom que a gente compreenda o que é que foi que aconteceu. Porque, assim, a justa causa, ela de uma forma ou de outra, ela demonstra que você não vai ter todos os seus direitos. De uma forma bem ampla, falando, tá certo? Aí, veja, eu não vou decorar tudo agora não, tá certo? Mas, assim, não sei, você foi acusado de improbidade. Você foi acusado de estar roubando seu trabalho. Aí o pessoal disse, você está roubando, botou lá no papel um e-mail, enfim, mandou um zap, alguma coisa, comprovou. Se você demonstrar que aquilo não ocorreu, aí de uma forma ou de outra, essa demissão ela não é justa. Ou seja, justa causa nesse sentido. É você retirar a pessoa de uma forma ou de outra. Por exemplo, embriaguez habitual ao trabalho. Só que a embriaguez, ela primeiro, quando é identificada, ela precisa ser tratada. Agora, se o cara vem e reincide no erro da... Chegar bêbado no trabalho. Isso, de novo. O cara foi pego uma vez, entre aspas. Aí fizeram o tratamento. Na sexta-feira pós-carnaval pode, né? Eu sou advogado de quem? Aí por que eu estou dizendo isso? Você tem o trabalho, você executou. Aí chegou lá, tal. É uma coisa que eu ia dizer logo para vocês aqui. Há muito tempo atrás eu dei uma aula de metodologia da pesquisa para um curso lá em Caruaru, na área de drogas, e era álcool, drogas, não sei o quê. E aí uma pessoa disse assim, professor, segunda-feira a gente só falta trazer o tira-gosto. Eu disse, Não conseguimos gravar o final do nosso programa porque houve uma queda de luz que demorou um tempão. Mas achamos o bate-papo tão legal que não podíamos deixar de divulgar esse conteúdo, né? Se você chegou até aqui, deixe seu recado nos comentários com a hashtag Iluminou o Meu Saber.